Boa tarde, hoje a mais uma aula de ciências e o nosso tema vai ser onde os animais vivem. Já vimos que os animais vertebrados, invertebrados e como eles se dividem. Cada um deles tem o seu habitat natural. Então agora nós vamos ver onde é que eles vivem, cada um desses animais, ok? Então os animais eles nascem de formas diferentes. Alguns nascem do ovo, outros nascem da barriga da mãe, alguns vivem na água, outros vivem na terra, no ar. Então, eles nascem dessas formas diferentes e vivem de formas diferentes. Como diz aqui, cada um tem seu habitat, o ambiente que é favorável à sua vida, ao seu desenvolvimento, a viver. Então, logo, um peixe, como nós podemos ver aqui no terceiro pontinho, o peixe ele não pode viver fora da água e nem aranhas podem viver dentro da água. Por quê? Porque do peixe, o habitat natural dele não é na terra. Então, se ele ficar na terra, ele morre. O habitat dele é na água, logo ele tem que ficar lá. Assim como as aranhas. O habitat das aranhas é na terra. Se elas forem para a água, elas morrem. Então, como nós podemos ver aqui no quarto pontinho, tanto animais vertebrados como invertebrados, eles vivem em vários lugares do planeta. Então, agora nós vamos para uma outra divisão. Então, essa divisão dos animais terrestres, aéreos e aquáticos. Então, eu vou ter animais que são vertebrados, invertebrados que vivem na terra, animais vertebrados e invertebrados que são aéreos, que voam, e vamos ter também animais vertebrados e invertebrados que vivem no ambiente aquático. Então vamos aos animais terrestres. Esses animais são aqueles que nascem e vivem na terra, no solo. O habitat dele é o solo. Esses animais eles se deslocam, como a gente pode ver aqui no terceiro pontinho, de diversas maneiras. Ou seja, tem aqueles animais que eles têm patas. Logo eles andam, correm e saltam. Outros não têm patas. Então esses animais que não têm patas, eles rastejam pelo chão. E agora vamos a alguns exemplos de animais terrestres. Nós temos na primeira imagem aqui uma cobra. A cobra é um animal terrestre. Ela vive no solo, na terra, só que ela não tem patas. Logo ela se rasteja. E no outro exemplo aqui, na segunda imagem, nós temos o canguru. O canguru tem patas, então ele é um animal terrestre assim como a cobra, mas tem patas. Então ele salta, ele corre com essas patas. Outros exemplos de animais terrestres que eu trouxe aqui, a formiga. Então a formiga ela é bem pequenininha e ela é um animal terrestre. E um outro animal que é terrestre também é a minhoca. Existem outros animais, mas eu trouxe aqui só alguns exemplos. Agora nós vamos para os próximos. Os animais aéreos. Esses animais aéreos são os que nascem na terra, eles têm patas, mas eles passam boa parte da vida deles voando, como os passarinhos que têm asas. Então, os patos e os gansos, como a gente pode ver aqui no segundo, eles se locomovem andando e nadando, mas eles também podem voar. Então, eles são considerados animais aéreos. No terceiro pontinho, nós podemos ver outros animais que podem ser considerados aéreos. Os morcegos e outros. O morcego, lembrando que é vertebrado, mas tem os outros invertebrados também, como abelha, borboleta e besouro, que são animais invertebrados. E são animais aéreos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. No primeiro, nós temos um gavião. No segundo, nós temos uma gaivota. São exemplos de animais aéreos. Outros que eu trouxe foram a abelha, como a gente já tinha mencionado, aqui eu trouxe a imagem. E o outro é a borboleta. E agora, nosso terceiro e último tipo de animais e seus ambientes em que vivem. São os animais aquáticos. Esses animais, eles habitam as águas. E nós temos como exemplos peixes, estrelas do mar, baleias e golfinhos. Alguns tipos desses animais nascem na água e depois de um certo tempinho,
eles passam a viver na terra, voltando para a água somente para pôr os seus ovos na época da reprodução. E nós temos como exemplos os sapos e as rãs. Exemplos de animais aquáticos. O golfinho, como a gente pode ver aqui na primeira imagem, está a setinha do mouse, e a tartaruga. E vocês se lembram como a tartaruga ela se reproduz? Ela sai da água, bota os seus ovinhos lá na terra, e aí quando esses ovos nascem, os tartarugas saem dos ovos, saem da terra e vão direto para o mar. Mas mesmo porque eles vivem lá, eles são considerados animais aquáticos. Outros exemplos que eu trouxe aqui foram o sapo, que como nós já vimos, e também os peixes, que também vimos lá como exemplo, e aqui eu trouxe a imagem. Então, assim, antes de encerrarmos, nós vimos que os animais têm o seu ambiente, o seu habitat, onde é favorável à vida, não é mesmo? E então eles se dividem em três: os animais terrestres, como nós já vimos lá, que são os que nascem na terra e vivem nela. E temos os animais aéreos. Esses animais aéreos nascem na terra, mas passam boa parte da vida voando. E nós temos os animais aquáticos, que às vezes eles nascem na terra, mas vão para a água, como o caso da tartaruga. E nós temos também outros, que como nós vemos aqui, que nascem na água e depois passam a viver na terra, né? Que são os sapos e as rãs. Mas mesmo assim, esses animais eles são considerados aquáticos. Gostaria de agradecer a atenção e espero que o assunto tenha sido bem compreendido. Até a próxima. E vamos encerrar.